Um médico, com mais de 60 anos de experiência e 92 anos de idade, afirma com absoluta convicção que o desafio mais difícil para uma pessoa na velhice é a perda de estabilidade nas pernas. Assim que os membros inferiores deixam de cumprir sua função de suporte de forma confiável, todo o estilo de vida habitual é desfeito. A preciosa liberdade de movimento desaparece, a autonomia é perdida, e até mesmo os movimentos mais simples se tornam arriscados. Além disso, até o prazer de uma simples caminhada se torna inatingível. O mais preocupante é que esse processo não é um evento súbito. Ele começa com sinais quase imperceptíveis. A pessoa tem dificuldade para levantar da cadeira, surge um cansaço inexplicável ao se levantar, tropeços se tornam mais frequentes e uma dor incômoda aparece ao caminhar. No entanto, a maior preocupação do especialista não é essa, mas o fato de que a maioria dos idosos realiza diariamente ações que, de forma constante e gradual, enfraquecem suas pernas. Ele sabia disso por experiência própria. Anteriormente, ele mesmo acreditava que era apenas um processo inevitável de envelhecimento. Mas, ao investigar detalhadamente as origens da fraqueza muscular, ele percebeu, não se trata apenas da idade. A idade é apenas uma parte do quadro geral, enquanto o restante é resultado de hábitos sutis, mas prejudiciais, que dia após dia destroem o corpo por dentro, privam os músculos de vitalidade, pioram a circulação sanguínea e aceleram o enfraquecimento geral do organismo. Dados estatísticos revelam que mais de 60% das pessoas com mais de 70 anos perdem uma parte significativa da força nas pernas. Isso se correlaciona diretamente com quedas, lesões graves, hospitalizações e, por vezes, com a morte prematura. Se uma pessoa percebe que se cansa ao caminhar, perde o equilíbrio, suas pernas fraquejam ou tem dificuldade para subir escadas, deve parar e ouvir atentamente os sinais do seu corpo. A seguir, o médico abordará os 6 erros mais comuns que comprometem a funcionalidade dos membros inferiores em idosos e, principalmente, explicará como evitá-los. Possivelmente, esse conhecimento ajudará a recuperar a força que parecia irremediavelmente perdida. Erro número 1. Permanecer sentado por longos períodos sem mover as pernas. Muitos nem desconfiam que um dos erros mais prejudiciais cometidos diariamente por idosos é ficar sentado por muito tempo sem qualquer atividade para as pernas. À primeira vista, isso parece inofensivo. De manhã, a pessoa acorda, toma café e se senta para ver TV. Depois, almoça, tira um cochilo e, à noite, volta para a cadeira, poltrona ou sofá, interrompendo apenas para ir à cozinha ou ao banheiro. E assim, dia após dia. Parece que não há nada de errado, afinal, a pessoa não está deitada, está sentada, consciente, podendo até ler, conversar ou fazer algo com as mãos. Mas é exatamente aí que reside a armadilha traiçoeira, pois para o corpo, especialmente na velhice, ficar muito tempo sentado é um sinal claro. Movimento não é mais necessário. E quando o organismo não precisa de algo, ele começa a desativá-lo. Os músculos das pernas que não são usados regularmente começam a ser percebidos pelo corpo como excessivos. E o que ele faz com o excesso? Ele o submete à degradação para economizar recursos energéticos. Assim, inicia-se a sarcopenia, uma perda progressiva e quase imperceptível de massa muscular. A pessoa não a sente no primeiro dia, mas após meses e anos, já não consegue levantar da cadeira sem apoio, cansa-se com uma curta ida à loja, tropeça em terreno plano. Por que isso acontece? Porque na posição sentada, uma quantidade mínima de músculos é utilizada. As pernas descansam, não se esforçam, não suportam carga. E dia após dia, o corpo perde a capacidade de usar as pernas para sua finalidade principal. Mas isso não é tudo. Outro golpe sério para as pernas é a piora da circulação sanguínea. Quando uma pessoa fica sentada por muito tempo, especialmente na mesma posição, o sangue começa a estagnar na parte inferior do corpo, nos pés, panturrilhas e coxas. As veias se dilatam, o sangue circula muito mais lentamente, e os músculos começam a sofrer de falta de oxigênio. Isso leva a uma sensação de peso nas pernas, como se estivessem cheias de chumbo, cãibras, formigamento e rigidez ao tentar se levantar. A pessoa pode ter notado: você está sentado tranquilamente, mas depois tenta se levantar e precisa balançar. As pernas não obedecem bem, recusam-se a cooperar, não sustentam. Isso não é idade, é um resultado direto da imobilidade. E quanto mais velha a pessoa fica, mais perigosa é essa situação, pois com a idade, a capacidade de recuperação do corpo diminui, e ele já não consegue lidar com a estagnação do sangue tão eficazmente quanto na juventude. O que dizem as pesquisas científicas? Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity demonstrou inequivocamente: idosos que passam mais de 6 horas por dia sentados têm um risco 44% maior de perder a funcionalidade dos membros inferiores,
mesmo que sejam fisicamente ativos no restante do tempo. Em outras palavras, a pessoa pode até caminhar pela manhã, mas se depois fica sentado o dia todo, os riscos persistem, pois a inatividade prolongada desencadeia processos que são extremamente difíceis de reverter posteriormente. Como ele percebeu isso em si mesmo? Ele também pensava que eram apenas mudanças relacionadas à idade. Sentava-se com um livro, lia artigos, respondia e-mails, atendia chamadas e pensava: estou mentalmente ativo, não estou deitado. Mas ele notava que estava mais difícil se levantar. As pernas pareciam se recusar a obedecer. Sentia que estava perdendo a estabilidade de antes. No início, eram momentos raros, depois, quase todos os dias. E somente quando começou a estudar os dados científicos, ele entendeu: não era velhice, era o hábito prejudicial de ficar sentado sem se mover. O que fazer? O mais importante é não permitir que o corpo conclua que as pernas não são mais necessárias. E para isso, não são exigidos exercícios exaustivos. Basta integrar movimentos simples, mas eficazes, ao longo do dia. Foi assim que ele começou. Configurava um lembrete a cada 45-50 minutos para se levantar, mesmo que fosse apenas para andar pelo quarto ou ficar em pé perto da janela. Após as refeições, uma curta caminhada de 3 a 5 minutos. Várias vezes ao dia, levantar e sentar na cadeira sem usar as mãos. Às vezes, apenas simular uma caminhada no lugar, em frente à pia, ao espelho ou à cama. O segredo está na regularidade, não na intensidade. É uma forma de dizer ao seu corpo: ainda preciso das minhas pernas, estou usando-as. Em resumo, o que deve ser lembrado: ficar sentado é prejudicial à força das pernas. A imobilidade é o pior inimigo da circulação sanguínea normal. A sarcopenia não começa com doenças, mas com hábitos diários. O corpo rapidamente perde a funcionalidade do que não precisa. Asterisco: quanto mais frequentemente a pessoa se levanta, mais tempo poderá andar sozinha. Erro número 2. Ingestão insuficiente de proteína. Este é um dos equívocos mais comuns e, ao mesmo tempo, mais subestimados, que os idosos cometem praticamente todos os dias. E ele fala disso não por ouvir dizer, mas por experiência própria. Há muitos anos, ele também estava certo de que se alimentava corretamente. Um pouco de arroz, um pouco de feijão, vegetais, mingau, um jantar leve, tudo como deveria ser. E, como lhe parecia, isso era perfeitamente suficiente. Mas com a idade, ele começou a notar que suas pernas perdiam a força de antes. Embora não tivesse diabetes, problemas graves nas articulações ou doenças cardiovasculares. Ele começou a se cansar mais rápido. Subir escadas tornou-se mais difícil. Ao caminhar, surgia uma instabilidade leve, mas preocupante. No início, ele pensou: é a idade. Mas depois, ele entendeu: a verdadeira razão estava muito mais profunda. Seus músculos simplesmente não recebiam nutrição suficiente, ou melhor, faltava o componente construtor mais importante, a proteína. Na velhice, a necessidade de proteína aumenta, e não diminui, como muitos erroneamente pensam. Com a idade, os processos regenerativos no corpo desaceleram. O tecido muscular começa a se degradar mais rapidamente do que se regenera. O que antes se mantinha por si só, agora exige suporte ativo. E esse suporte é uma ingestão proteica adequada. Quando há proteína insuficiente na dieta, o corpo não consegue restaurar as fibras musculares já perdidas. Os músculos ficam mais fracos, a estabilidade diminui, tremores nas pernas aparecem, surgem dificuldades ao se levantar e o risco de quedas aumenta. Este é um caminho direto para a sarcopenia, a perda gradual e imperceptível de massa muscular. Essa condição pode levar à perda completa da autonomia de movimento. Muitos idosos comem pouco por diversas razões: falta de apetite, problemas dentários, economia, hábitos enraizados, medo de comer demais. Alguns evitam carne, consideram a proteína um alimento pesado ou dependem de dietas vegetais sem o devido conhecimento do equilíbrio nutricional. Tudo isso leva à privação dos músculos do material construtor necessário. Sem proteína, não é possível apenas construir músculos, mas nem mesmo manter o que já existe. A situação é agravada pelo fato de que, na velhice, os processos de síntese muscular naturalmente desaceleram. Mesmo com a mesma atividade e alimentação de antes, o corpo já não funciona com a mesma eficácia. Portanto, simplesmente comer como antes já não funciona. É preciso abordar a alimentação de forma consciente, considerando as novas necessidades do corpo. Um estudo publicado na revista Nutrição Clínica demonstrou claramente:
Idosos que consomem menos de 1 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia têm um risco significativamente maior de desenvolver fraqueza muscular, problemas de equilíbrio e, como consequência lógica, quedas. E uma queda na velhice não é apenas um hematoma ou contusão, é um sério risco de fratura, necessidade de hospitalização e, o mais importante, perda de independência. Ele compreendeu isso por experiência própria. Quando reavaliou sua dieta e aumentou a quantidade de proteína, o resultado foi imediato. Em poucas semanas, sentiu que levantar-se ficou mais fácil. Aquela inexplicável insegurança ao andar, que o incomodava pela manhã, desapareceu. A sensação de que as pernas não o sustentavam sumiu. Desde então, ele sempre inclui proteína em cada refeição, e isso não exige esforço excessivo ou produtos caros. É simples, acessível e eficaz. Pela manhã, recomenda-se um ovo cozido com um pequeno pedaço de queijo magro ou iogurte natural misturado com aveia. No almoço, prefiro uma porção de carne cozida ou assada, como frango, peru, peixe, ou até um pouco de carne moída refogada com vegetais. Durante o dia, pode-se lanchar um punhado de nozes ou um pedaço de pão integral com hummus. Para o jantar, algo leve, como caldo de galinha com ovo ou aveia com leite. Às vezes, pode-se desfrutar de queijo cottage com uma colher de mel. Isso não é uma dieta rigorosa ou restrição severa. É uma abordagem pensada para fornecer ao corpo tudo o que ele precisa para manter o movimento, a estabilidade e a força. É crucial entender, sem proteína suficiente, os músculos não conseguem funcionar plenamente. Eles se tornam frágeis, flácidos e vulneráveis. E quando os músculos enfraquecem, as pernas são as primeiras a sentir. Elas deixam de sustentar o corpo eficazmente, o equilíbrio é prejudicado e a resistência geral diminui. Com isso, perde-se a liberdade de movimento, a autonomia e a capacidade de viver sem ajuda. Não se deve esperar que a força se esgote completamente. É muito mais fácil mantê-la agora do que tentar recuperá-la depois. O primeiro passo é simplesmente perguntar a si mesmo: estou recebendo proteína suficiente todos os dias para manter meus músculos funcionando? A resposta a essa pergunta pode determinar se a pessoa se manterá firme nos próximos anos ou se ficará presa a uma cadeira, dependente de outros. A força nas pernas não é apenas sobre movimento. É sobre dignidade, liberdade e escolha. E a escolha começa com a alimentação. Erro número 3. Alimentação que causa inflamação e prejudica a circulação sanguínea nos músculos. Há muitos anos, o médico, como a maioria das pessoas, não pensava em como o conteúdo do prato poderia afetar a saúde das pernas. Pão branco pela manhã, um prato de arroz ou macarrão no almoço, salsicha, um pouco de doce, refrigerante nos fins de semana, nada em comum. É assim que milhões de idosos se alimentam. Parece normal. Mas com os anos, ele começou a notar mudanças estranhas. Suas pernas ficaram mais pesadas, cansavam mais rápido. Caminhadas que antes davam prazer agora eram difíceis. Após cada saída, era necessário um longo descanso. No início, ele pensou que era a idade, que os músculos simplesmente enfraqueciam. Mas depois, após um estudo aprofundado de muitas pesquisas e consultas, ele percebeu: a verdadeira causa estava bem na sua frente, no seu prato. O fato é que certos alimentos provocam processos inflamatórios nos músculos e pioram a circulação sanguínea. Eles agem silenciosamente, imperceptivelmente. Dia após dia, mês após mês. Não causam dor instantânea, não se manifestam de imediato. Mas são eles que gradualmente destroem o que até recentemente sustentava o corpo: os músculos das pernas. Que alimentos são esses? Farinha refinada, pão branco, assados, pães doces, excesso de açúcar, doces, biscoitos, bebidas açucaradas, sobremesas de supermercado. Alimentos fritos, especialmente preparados com óleo refinado. Embutidos e carnes processadas, refrigerantes e bebidas açucaradas com aditivos artificiais. Refeições prontas e alimentos industrializados, cheios de conservantes, realçadores de sabor e gorduras trans. Esses alimentos intensificam os processos inflamatórios no corpo. Nos tecidos musculares, acumulam-se substâncias que dificultam a recuperação e prejudicam a oxigenação. O sangue estagna, especialmente nas pernas. As veias se dilatam, os tecidos perdem elasticidade, e oxigênio e nutrientes não chegam aos músculos em quantidade suficiente. O resultado é uma sensação de peso, rigidez e fraqueza nas pernas. Mesmo uma pequena caminhada causa fadiga. Subir escadas se torna um verdadeiro desafio. E o principal é que as pessoas frequentemente não associam sua alimentação a essas sensações. Parece que as pernas simplesmente envelhecem, que nada pode ser mudado.
Mas não é assim. Um estudo publicado na revista Inflammation Research mostrou: idosos cuja dieta é rica em produtos ultraprocessados têm níveis significativamente mais altos de marcadores inflamatórios no tecido muscular. Além disso, essas pessoas apresentam piores resultados em testes de força e estabilidade. Isso significa mais quedas, mais hospitalizações, menos autonomia. Quando o médico percebeu o preço que pagava pela comida habitual, ele começou a mudar, e começou pequeno. Ele substituiu o pão branco por pão integral verdadeiro com o mínimo de ingredientes. Ele eliminou o açúcar e passou a usar frutas naturais em seu lugar: banana, maçã cozida, um pouco de frutas secas. Ele abandonou os doces de supermercado e começou a cozinhar ele mesmo com ingredientes simples e claros. Em vez de fritos, pratos assados ou cozidos. Em vez de salsicha, frango cozido, peixe, peru, carne caseira. Ele adicionou à dieta vegetais de raiz, verduras, ovos, azeite de oliva, cereais. Esses passos simples não exigiram grandes gastos financeiros nem conhecimentos especiais, mas o resultado foi surpreendente. Em poucos dias, ele sentiu: as pernas ficaram mais leves, o inchaço constante desapareceu. Surgiu uma leveza ao se mover, a rigidez matinal sumiu, e a dor nos joelhos e panturrilhas diminuiu. Não foi um acaso, foi a resposta do corpo ao cuidado demonstrado. O organismo é capaz de se recuperar mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, mas não se deve atrapalhá-lo. E uma alimentação correta é como remover um bloqueio que impede a circulação sanguínea normal e a recuperação muscular. É importante entender: os músculos não podem ser saudáveis se houver inflamação crônica no corpo. Mesmo que a pessoa faça exercícios, mesmo que tente se mover, se a alimentação causa inflamação, todo esse trabalho é em vão. Portanto, se alguém busca manter a força das pernas, deve começar analisando o conteúdo do seu prato, abrindo a geladeira, olhando a despensa e perguntando a si mesmo: essa comida me dará força ou a tirará? A resposta a essa pergunta pode ser um ponto de virada. As pernas de uma pessoa não são apenas músculos. São seu suporte, seu caminho, sua liberdade. E muitas vezes, tudo o que é preciso para devolver-lhes a força é parar de alimentá-las com o que as destrói por dentro. Erro número 4. Acreditar que movimentos com as mãos são suficientes para manter o corpo ativo. Muitos idosos pensam que, se estão ocupados com tarefas domésticas, limpeza, cozinhar, ler, fazer artesanato, usar o telefone, já são ativos o suficiente e mantêm o corpo em forma. Essas atividades realmente contribuem para manter alguma mobilidade, mas não são o mesmo que uma atividade física completa para as pernas. Por quê? Porque a força e a saúde das pernas dependem diretamente de quão bem a pessoa usa os membros inferiores. Para manter os músculos da pelve, coxas, joelhos e pés em bom estado, é preciso caminhar, levantar, agachar, subir escadas, mesmo que seja por apenas alguns minutos ao dia. Sem carga regular, os músculos das pernas começam a enfraquecer, perdendo sua função de suporte e estabilidade. Fisiologistas chamam esse fenômeno de hipoatividade muscular localizada. O corpo percebe os músculos não utilizados como desnecessários e começa a economizar energia, reduzindo a massa muscular precisamente nas áreas que não são ativadas. Isso acontece gradualmente, quase imperceptivelmente, mas as consequências podem ser muito sérias. Quando os músculos das pernas enfraquecem, a caminhada torna-se mais lenta e insegura. Aumenta o risco de tropeçar e cair. Quedas são uma das principais causas de lesões graves, hospitalizações e piora da qualidade de vida em idosos. Fraturas são especialmente perigosas, podendo levar à imobilidade prolongada e até deficiência. Pesquisas confirmam esse problema. Um estudo publicado na revista Gerontology mostrou que idosos que permanecem ativos apenas com movimentos das mãos, como limpar, tricotar ou trabalhar com documentos, mas não realizam exercícios específicos para as pernas, perdem a função dos membros inferiores muito mais rapidamente. Os músculos do quadríceps, músculo da coxa, e os músculos estabilizadores do tornozelo são os mais afetados. São esses músculos que são responsáveis pela estabilidade e segurança ao caminhar. Em sua própria experiência, o médico também se convenceu da importância de trabalhar conscientemente a força das pernas. Para isso, ele incluiu em sua rotina diária exercícios simples que não exigem equipamento especial nem muito tempo, mas que produzem excelentes resultados. Pela manhã, ele faz uma caminhada leve pela casa ou no quintal, procurando dar passos firmes e suaves. À noite, realiza alguns exercícios que ajudam a ativar os músculos das pernas. Levanta e senta da cadeira sem usar as mãos. Sobe e desce um degrau. Às vezes, simula uma caminhada no lugar por 10 a 15 minutos.
Essas ações simples não são um treino de academia, mas uma forma de mostrar ao corpo que as pernas ainda são importantes, que precisam ser mantidas e desenvolvidas. E o corpo responde. Os músculos se fortalecem, o equilíbrio melhora, os movimentos tornam-se mais confiantes e leves. A regularidade é o ponto-chave. Sem constância, mesmo os exercícios mais eficazes não trarão resultados a longo prazo. Mas se essas etapas simples forem realizadas todos os dias, é possível desacelerar, e às vezes até parar, o processo de fraqueza muscular e perda de equilíbrio. É por isso que é importante parar de pensar que a atividade das mãos substituirá o trabalho das pernas. As pernas são a base da nossa liberdade e mobilidade, o suporte no qual a pessoa confia diariamente. Se elas perdem a força, toda a vida é afetada. Portanto, deve-se cuidar delas tão seriamente quanto da saúde de todo o corpo. Erro número 5. Ignorar a postura e o alinhamento correto do corpo ao caminhar, sentar e ficar em pé. Frequentemente, idosos subestimam a importância da postura. Parece ser apenas uma questão de aparência. Se a pessoa está bem, não se curva, mantém a cabeça ereta. Na verdade, a postura é muito mais do que uma imagem externa. É a base fundamental para a distribuição correta da carga e da força por todo o corpo. Quando a postura é comprometida, o corpo começa a funcionar incorretamente. Com a idade, isso é especialmente perigoso, pois a posição corporal inadequada aumenta a carga precisamente nas pernas, joelhos, articulações do quadril e músculos das costas. Isso leva ao desgaste acelerado das articulações, ao surgimento de dores, à diminuição do equilíbrio e à redução da força funcional. Muitos idosos, com o tempo, desenvolvem o hábito de se curvar, abaixar os ombros, apoiar-se mais em uma perna ou arrastar uma perna ao caminhar. Eles podem levantar da cadeira com esforço excessivo, usando as mãos em vez das pernas. Tudo isso parece detalhe, mas na verdade são micro-hábitos que causam sérios danos. A má postura leva a uma distribuição inadequada do peso corporal. Em vez de a carga ser distribuída uniformemente entre os dois membros inferiores, um lado do corpo começa a experimentar tensão excessiva. Essa distribuição assimétrica do peso provoca desgaste acelerado e irregular das superfícies articulares, agrava síndromes de dor e aumenta significativamente a probabilidade de perda de equilíbrio. Pesquisas científicas, apresentadas na conceituada publicação Geriatric Physical Therapy, demonstraram convincentemente que idosos que sofrem de má postura crônica enfrentam um risco 48% maior de perda de massa muscular nas pernas. Além disso, eles registram casos de quedas com muito mais frequência, mesmo em ambientes domésticos familiares e aparentemente seguros. No seu caso pessoal, para corrigir a situação, foi necessário reaprender os princípios da postura correta e monitorar constantemente sua própria postura. Ele começou a implementar mudanças simples, mas extremamente significativas, em sua rotina diária. O médico aprendeu a sentar, apoiando firmemente ambos os pés no chão, evitando o hábito de cruzar as pernas ou mantê-las suspensas. Ao levantar da cadeira, ele passou a usar conscientemente a força das próprias pernas, impulsionando-se, em vez de apoiar as mãos nos braços. Ao caminhar, ele se esforçava para olhar diretamente para frente, manter os ombros ligeiramente para trás e relaxados, e os músculos abdominais levemente contraídos para garantir um suporte confiável do tronco. Essas correções descomplicadas, mas sistemáticas, melhoraram substancialmente sua estabilidade e reduziram significativamente as dores nas pernas e articulações. É extremamente importante perceber que a postura não é apenas uma pose esteticamente agradável, mas sim a base fundamental sobre a qual toda a estrutura do corpo humano se apoia. Em caso de sua violação, são os membros inferiores que primeiro sentem a carga excessiva e começam a perder sua funcionalidade. Se a pessoa dominar a arte da postura correta, a carga será distribuída uniformemente, as articulações e os músculos funcionarão de forma muito mais eficaz, e a probabilidade de lesões diminuirá significativamente. Consequentemente, se alguém sente que suas pernas enfraqueceram ou estão falhando, deve prestar atenção não apenas à dieta e aos exercícios físicos, mas também à forma como se senta, fica em pé e se move. Mudanças aparentemente insignificantes na postura podem ter um impacto colossal e devolver às pernas a força e a estabilidade de outrora. Erro número 6. Acreditar que é tarde demais para recuperar a força nas pernas. Este é, talvez, o engano mais traiçoeiro e prejudicial, cujas raízes não estão na condição física do corpo, mas na esfera mental. Um número significativo de idosos, após quedas, sofrendo de dores crônicas ou simplesmente sentindo fadiga ao caminhar, começa a concluir que quaisquer mudanças são impossíveis. Eles se convencem de que a fraqueza muscular é um veredito inevitável e irreversível do destino. Que treinar as pernas já é inútil e que é hora de aceitar o declínio progressivo.
Infelizmente, essa mentalidade muitas vezes se transforma em uma profecia autorrealizável, desencadeando uma cascata de deteriorações adicionais. No entanto, a verdade é que, embora o corpo esteja sujeito ao envelhecimento natural, ele não perde a capacidade de responder a estímulos adequados, mesmo na velhice avançada, seja aos 80, 90 ou até 100 anos. Os tecidos musculares mantêm o potencial de fortalecimento se lhes for fornecida a carga adequada e suporte necessário. Quando uma pessoa para de usar ativamente as pernas, o corpo interpreta isso como um sinal de que essas estruturas são desnecessárias e começa a desativá-las. Esse processo, conhecido como inatividade aprendida, é um ciclo vicioso. A falta de atividade física leva inevitavelmente à atrofia muscular. A fraqueza resultante gera insegurança, e o medo de cair, por sua vez, leva a um uso ainda menor dos membros inferiores. Assim, muitas pessoas perdem força não tanto devido à idade cronológica, mas sim à deficiência de estímulo e a um estilo de vida ativo. Um estudo, cujos resultados foram publicados na conceituada revista Age and Aging, observou idosos com até 90 anos que, sob supervisão profissional, começaram a realizar exercícios leves para fortalecer as pernas. Os dados obtidos foram verdadeiramente impressionantes. Mais de 80% dos participantes do experimento conseguiram recuperar a força perdida, melhorar o equilíbrio e readquirir a capacidade de se mover com segurança por distâncias significativas em apenas algumas semanas. Com base em sua vasta experiência, o médico pode afirmar que, além dos exercícios físicos simples já mencionados, ele recomenda fortemente começar cada dia com uma pergunta simples: o que posso fazer hoje para provar a mim mesmo que ainda controlo minhas pernas? Pode ser qualquer ação: ir até o portão e voltar, ficar em pé por 5 segundos sem apoio, descer um degrau lenta e firmemente. O segundo passo importante é manter um diário ou colocar uma nota visível com a frase motivadora: hoje eu me movi, hoje eu não desisti. Essa prática contribui para a mudança da mentalidade interna, restaura a confiança perdida nas próprias capacidades e ajuda eficazmente a combater o componente emocional do declínio. Afinal, a paralisia mais perigosa na velhice muitas vezes não é física, mas emocional. Portanto, se a pessoa sente perda de força, deve imediatamente começar a destruir essa mentalidade destrutiva. Não se deve esperar passivamente pelo surgimento da força. Pelo contrário, é preciso mover-se para que a força surja. Quando a pessoa combina essa atitude positiva com exercícios diários simples, manutenção da postura correta e um estilo de vida ativo, observa-se melhora na circulação sanguínea, retorno da estabilidade e recuperação total da confiança nas próprias capacidades. Se esta mensagem ressoou, esse conhecimento pode ser de ajuda inestimável para aqueles que erroneamente acreditam que a perda de estabilidade é inevitável com a idade. Essa afirmação não corresponde à realidade. Possivelmente, essas informações os ajudarão a entrar em uma nova fase da vida, livre do medo de quedas e cheia de confiança em cada passo dado.